gente, estamos aqui mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e eu mudei totalmente o cenário. Eu estou aqui de férias, mas não podia deixar de preparar o vídeo. E mesmo que o assunto de hoje é sobre sexo e é um assunto delicado, mas também que tem o seu encantamento, então eu queria tratar sobre esse assunto nesse canto maravilhoso. Eu tentei gravar aqui mais perto, mas não dava porque o som do mar é muito forte e ia atrapalhar a gravação. Então eu vim aqui para um canto mais reservado para poder gravar para vocês. Bom, gente, nós vamos tratar hoje sobre Levítico, capítulo 18. E Levítico, capítulo 18, trata sobre sexo. E sexo, gente, é algo, eu aposto como talvez seja o vídeo mais acessado, talvez, do primeiro que foi, acho que vai ter mais de 230 acessos, mas esse aqui com certeza é um tema que vai ser uma curiosidade para todos, porque todo mundo se importa com isso, né? Afinal de contas, todos nós viemos do sexo de alguém, né? Então, não há nada de feio no sexo, pelo contrário. Mas Levítico, muita gente não gosta de Levítico, porque Levítico é muito sacal, né? Muita gente acha isso. Mas, na verdade, Levítico ele é uma pausa na narrativa da história, é uma espécie de intervalo, né? De instruções, uma preparação meticulosa para uma vida santa que Deus tinha preparado para o povo hebreu. Lembre-se que os hebreus estavam para entrar em Canaã, então Deus precisava, eles iam para um meio de muitos povos que tinham vários deuses, então Deus precisava preparar o povo com instruções bem claras sobre a santidade, sobre o padrão de Deus, e isso envolvia o sexo também. Então, a Bíblia diz que em tudo nós temos que ser criteriosos, e com o sexo não é diferente, né? O sexo, ele tem três, como é que eu posso dizer, pontos bem importantes, né, no sexo. Uma que a gente pode dizer é a perpetuação da raça humana, né? Mas também o sexo, ele promove o bem-estar físico, né? E o sexo, ele não tem nada de impuro, gente. Pelo contrário, foi feito por Deus. E Deus tem um padrão também para a gente vivenciar o sexo em nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Levítico 18, ele trata várias partes sobre o sexo, mas não dá tempo a gente tratar sobre todos, mas eu vou frisar em alguns que eu considero mais importantes e mais relevantes sobre Levítico 18. No verso 7 ele diz: não desonre seu pai tendo relação com sua mãe. Gente, isso já parece tão óbvio, né? Você desonrar o leito do seu pai tendo relação com a sua mãe. Mas infelizmente a nossa sociedade, a gente às vezes se surpreende com a maldade e a que ponto as pessoas chegam. Então, não somente nessa geração, mas também as gerações para trás já tinham esse tipo de problema. Então Deus orienta bem claro: não desonre, né, o leito, não desonre seu pai tendo relação com a sua mãe. No verso 9 ele diz: não tenha relação com sua irmã, tenha ela nascido na mesma casa ou não. Então o irmão é para proteger a irmã, né? A irmã é para também ter a relação de companheirismo com o irmão, né? Então Deus tem uma instrução bem clara, porque nós temos muitos problemas sobre isso, né? A própria pedofilia, as próprias explorações sexuais dentro de casa. Então, Deus tem também uma orientação bem clara sobre esse assunto. No verso 20, ele diz: não tenha relações com a esposa do vizinho, contaminando-se com ela, né? O adultério, a relação que seja fora do casal. Então, Deus dá uma orientação bem clara aqui. No verso 22, gente, até pensei em não tratar sobre Levítico 18, porque é um assunto delicado. Mas o nosso canal, Bíblia em 5 Minutos, não tem o objetivo de agradar as pessoas, e sim de esclarecer, de evangelizar, de trazer luz na palavra de Deus para as pessoas. Então a nossa missão, como Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Esse não é o tempo do julgamento, esse é o tempo do evangelismo, esse é o tempo da gente propagar a mensagem de Deus. O julgamento virá de Deus. Então, no verso 23,
no verso 22, aliás, ele trata o seguinte: não tenha relações com um homem como se tem com uma mulher. Isso é abominável. Então, gente, com todo o respeito, que eu tenho pessoas também, conheço muitas pessoas, tenho pessoas próximas a mim, com todo o respeito aos homossexuais, né? Acho abominável, sim, a violência contra eles, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação, de tratar diferente essas pessoas. Elas não são pessoas com lepra, elas não são pessoas, ou então desqualificá-las nas suas habilidades, né? Elas são pessoas que fizeram uma opção, né? E aqui a gente vai tratar o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Como eu falei no vídeo anterior, nós fazemos escolhas e nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Então, eu não podia pular esse capítulo da Bíblia. A Bíblia fala sobre isso e a gente tem que ter claro sobre o que a Bíblia diz. Mas, com todo respeito a todos eles, né? Mas eu não posso fugir do assunto. Então, a Bíblia diz isso. Não tenha relações com o homem como se tem com a mulher. Isso é abominável. Em Gênesis 19, gente, em Sodoma e Gomorra já havia esse tipo de problema, né? Quando os anjos em forma humana foram avisar que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, eles queriam abusar dos dois anjos que estavam em forma humana. Eles disseram: traz eles para cá que a gente quer abusar deles. Isso é homossexualidade. Eram os homens dizendo para os homens, né? Então, aí vocês podem dizer, muitas pessoas alegam isso. Ah, mas isso era no Velho Testamento, Levítico, né? Gente, em Romanos capítulo 1, Deus fala novamente sobre a homossexualidade. Paulo fala sobre isso, né? Que as pessoas ficaram sexualmente confusas e se inflamaram em sua sensualidade, em Romanos 1. Então, Satanás pode tentar as pessoas de várias formas, né? E a homossexualidade é uma delas. A homossexualidade não é o padrão de Deus. E é isso que eu queria tratar aqui. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. Em toda a Bíblia, se você procurar de Gênesis a Apocalipse, esse é o padrão de Deus. Desde a criação, Gênesis 1, ele criou o homem e a mulher. Todas as outras combinações não são o padrão de Deus, tá? Então, a gente precisa ter claro isso, falar claro. Isso não é homofobia, isso não é nada de... Eu não estou afrontando as pessoas, eu estou esclarecendo o que a Bíblia diz a respeito do assunto, tá? E ainda tem no versículo 23 também: não tenha relações com animal, contaminando-se com eles. Então, Deus coloca a relação de um irmão com a irmã, a relação do filho com a mãe, ou da filha com o pai, do animal, de a gente ter relação com o animal, e a homossexualidade. Ele coloca tudo no mesmo capítulo. Então, são impurezas, não são o padrão de Deus, é isso que eu quero dizer, né? Se não fosse assim, no Novo Testamento também não se repetiria a mesma instrução. Então, meus queridos, se algum desses problemas tocou a sua vida e você quer voltar ao padrão de Deus, né? Você se dobre diante de Deus, você se coloque diante de Deus, porque a gente tem a mania de querer que Deus se encaixe no nosso padrão. E nós é que precisamos nos encaixar no padrão de Deus. Porque, gente, o padrão de Deus sempre será o melhor. Sempre.